Olá, pessoal! Estamos de volta com o RNTV Notícias nesse mês especial pra gente. Pois é, setembro é mês de aniversário da UERN-TV. 2 anos levando informação de qualidade. Confere aí o que vai ser destaque no nosso telejornal. Organizadas e trabalhadoras. Você vai conhecer um pouco da vida das melíponas, abelhas sem ferrão. E ainda tem os pontos positivos e negativos de fazer aquela caminhada ou aquela corridinha ao ar livre. O RNTV Notícias está no ar. E toda semana nós estaremos exibindo aqui no RNTV Notícias reportagens feitas pela UERN-TV para o Tela Rural, programa semanal exibido na TV Brasil e produzido por 3 universidades, a UERN, o FRN e o FESA. Nessa primeira matéria, você vai ver a criação de abelhas melíponas, abelhas sem ferrão. Elas produzem um mel delicioso que tem um alto valor de mercado. A jornalista Sara Cardoso e o cinegrafista Osiel Peixoto andaram conversando com o meliponicultor de Mossoró sobre o comportamento dessas abelhas e o potencial econômico delas. Dá só uma olhada. Trabalhadoras incansáveis. Elas sabem que a vida em sociedade requer doação e dedicação. Vivem em igualdade e dão o melhor que podem para a família durante a curta existência de vida. Foi por essas qualidades que seu Paulo se encantou pelas abelhas. E há mais de 30 anos ele cria no quintal de casa esse tipo, a jandaíra, comum no semiárido nordestino. Elas são chamadas de melíponas porque não tem ferrão. O mundo das abelhas é muito fascinante, realmente. Você vê o nascimento de uma princesa, ela se transformar em rainha. Aquele trabalho que elas têm em comum. A criação de abelhas virou hobby que até pouco tempo atrás, antes da aposentadoria, seu Paulo conciliava com o trabalho de bancário. Ele já chegou a ter cerca de 1000 colmeias. Por causa da seca e de outras dificuldades, hoje ele tem umas 300. O meliponário é organizado tanto quanto as moradoras dele. Todas as caixinhas são muito bem cuidadas e enumeradas. Pela manhã, elas saem para colher pólen e à tarde saem para colher néctar das flores. O senso de orientação das abelhas é algo genial. Elas voam a um raio de até 3 quilômetros e retornam exatamente para a colmeia certa. Aliás, em cada colmeia há uma operária vigiando a entrada para que não entre nenhuma desnorteada. Ah, mas olha a esperteza da vigia. Se a abelha de outra família vier com as patinhas carregadas de alimento, ela deixa entrar. Como a gente pode ver, há uma colônia em que, via de regra, a postura da rainha é no início da caixa racional. Ao próximo à postura, geralmente as operárias colocam o pólen e depois, na sequência, o mel. Então, é exatamente a base alimentar das abelhas. Elas se alimentam. Aqui é a rainha, olha, a rainha, realmente ela se esconde, é bem maior do que a outra, é porque exatamente a função da rainha na colônia é somente a postura. A rainha vive em torno de 3 anos, já as operárias apenas 60 dias. 16 desses dias elas passam na colmeia. Apenas quando atingem a maioridade, 18 dias de vida, saem da colmeia em busca de alimento para produzir o mel. E de acordo com a floração que encontram na região, é que determinam se a rainha vai poder multiplicar a família. A rainha, quando ela põe em cima do alimento, garantindo aqueles 42, 45 dias que vai emergir uma nova operária, uma nova abelha, ela tem aquele alimento garantido até o seu nascimento. Como o Rio Grande do Norte enfrenta o 5º ano consecutivo de seca, as florações diminuíram muito. Para que as abelhas não morram, seu Paulo as alimenta. A mesma medida de água e açúcar batidas no liquidificador formam o xarope que as mantém vivas. E através disso você pelo menos mantém aquela colônia viva. Para quando chegar a época da fartura, a família está composta, ela consequentemente, por ter mais floração no mato, ela aumenta a postura, aumenta a família e rapidamente elas coletam o mel, que no duro é para elas na época de seca, só que a gente rouba, por isso é que a gente tem a dívida para com elas quando não tem a floração no mato, então você tem que entrar com a alimentação de subsistência. Em épocas de bom inverno, as abelhas ápices, as que têm ferrão, produzem por ano 40 litros de mel, já as melíponas 3 litros.
Por quê? Porque elas têm famílias menores, 1.000 abelhas por colmeia, enquanto que as ápices têm famílias gigantes de 80.000 operárias. Como a produção dela é pequena em função disso, o mel, por sua vez, é muito valorizado. Ele chega a valer até 10 vezes mais o valor do mel da abelha ápice. E tem mercado, comprador? O mercado, se eu tivesse mel para vender aos meus clientes, entendeu? O uso de abelhas melíponas na polinização de grandes áreas de cultivo não é muito comum porque elas vivem em pequenas colônias. Mas já há testes, pesquisas na área que mostram a eficácia da polinização da jandaíra em estufas onde são cultivados tomates e pimentões. Há ainda estudos que mostram que a polinização feita pelas abelhas melhora a qualidade dos frutos. Seu Paulo é um incentivador da criação de melíponas no semiárido brasileiro. E, claro, um admirador incansável do fascinante mundo das abelhas. Mais importante do que o mel é a polinização, em que elas realmente fazem que a natureza rebrote tudo que o homem tem destruído.